Galera, antes do vídeo começar, só um recadinho muito rápido. O vídeo ficou muito grande, porque era muita informação mesmo. Dava pra fazer um documentário fácil. O primeiro vídeo que eu fiz deu 30 minutos, enxuguei ao máximo, ficou com 20 e poucos, então eu preferi dividir em dois pedaços. Então o que vocês vão ver, o que vocês vão ter acesso a seguir, é só metade do vídeo, falando um dos três principais pontos que eu pensei e que eu achei que valia a pena conversar com vocês nesse terceiro e último vídeo da série. Então eu vou fazer igual o Crepúsculo, igual o Harry Potter, e o último vídeo aqui da trilogia vai ser dividido em duas partes, beleza? Então fiquem com a parte 1, espero que gostem, e amanhã eu já lanço a parte 2. Fechou? Beijo, um abraço, segue! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Leonardo Magalhães, mas podem me chamar de Léo. Estou aqui para trazer hoje o terceiro e último vídeo da sequência Entenda o Vírus. Já falamos sobre o ponto de vista médico, já falamos sobre o ponto de vista econômico e agora eu vou trazer para vocês o que para mim acredito que será o mais complicado de explicar, o mais complicado de ser entendido. Porque do ponto de vista médico eu trouxe a opinião de alguns médicos que eu vinha pesquisando e que agora a opinião deles tem sido finalmente ouvida mais do que aquelas que estavam sendo ditas a exaustão. Do ponto de vista econômico era muito simples, são contas meio básicas, eu tentei trazer da forma mais simples possível, só que agora do ponto de vista dos interessados e do ponto de vista político é um pouco mais complicado porque já existem alguns preconceitos, não só com a política, com os políticos, mas com algumas pessoas em específico que eu vou falar aqui e que muitas vezes por ter esse preconceito vai ser difícil das coisas serem ouvidas e serem assimiladas com mais facilidade, como foi quando eu estava falando de forma mais técnica sobre o lado médico ou de forma mais didática sobre o lado econômico, certo? Mas então vamos lá. Conforme foi dito nos outros dois vídeos, eu acredito que já faça muito mais sentido entender que a forma como vem sendo tratado esse isolamento não está sendo muito eficiente, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista da economia, certo? Então, sob o meu ponto de vista, quem são os principais interessados em promover uma histeria, em fazer com que a coisa aparente ser maior do que ela é de fato? Existe um vírus, existe um problema, existe uma questão a ser lidada? Sim, óbvio, isso aí ninguém está negando. Só que existem formas de lidar com isso e eu acredito que a forma como está sendo lidada não é a mais interessante, existem outras muito mais interessantes. Pô, mas então se para tanta gente assim, como eu trouxe para vocês informações, como eu fiz conta, não faz o menor sentido, então por que mesmo assim estão fazendo desse jeito? Bom, porque tem muitos órgãos, muitas pessoas interessadas no quanto pior, melhor. E claro que esse setor seria, por óbvio, o setor da esquerda. E por esquerda eu quero dizer quem? Quero dizer os artistas de esquerda que vão lá para a TV, para a mídia, para o que quer que seja, para criticar ou para mandar você se enfiar dentro de casa como se essa fosse a única solução. Outro setor da esquerda que se mostra bem atuante também é a OAB na figura do seu representante. Isso não quer dizer que essa seja a opinião dos advogados, muito pelo contrário, pelo que eu conheço, pelo que eu converso, a OAB não representa a maioria dos advogados, principalmente na figura do atual presidente deles, mas é o setor da esquerda que está sim se fazendo aproveitar deste momento. Obviamente também a gente vê os movimentos sociais aparecendo bastante, fazendo live, fazendo protesto, falando um monte de bobagem, como é usual já. Temos setores do STF, na figura do Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, tem também aquele carinha, o Levan. Óbvio que os políticos de esquerda também, só que todos esses que eu listei até agora são aqueles que a gente já espera que vão torcer pelo vírus, vão torcer pelo quanto pior melhor. A gente já não espera muita coisa dessas pessoas ou desses órgãos. Só que aí tem aqueles outros que fazem a gente pensar, mas e essas figuras? Qual é o interesse delas? Então, como é que funciona a minha linha de raciocínio? Quando eu ouço alguma coisa sendo dita muito, sendo repetida muitas vezes, sendo dita a exaustão pela mídia convencional, já me acende uma luzinha, eu já penso, aí tem alguma coisa. Então eu começo a ver, quem está ganhando com isso? Quem são os interessados? Por que a mídia está repetindo tanta exaustão determinadas expressões? E primeiro eu vou ver se aquela expressão faz o mínimo de sentido. Por exemplo, eu ouço muito na mídia e eu ouço muito das pessoas repetirem a seguinte frase: no mundo todo está se fazendo isso. E aí eu faço sempre a mesma pergunta: quantos países você ouviu falar que estão fazendo isso? E a pessoa geralmente sabe de 2, 3, 4, 5, 6 países no máximo. E temos 198 países no mundo todo. Ou seja, 5 países no horizonte de 198 representa mais ou menos 2,5%.
Só que de tanto ouvir a mídia repetir essa frase pronta, as pessoas acabaram acreditando que no mundo todo está sendo feito de uma determinada forma e nunca pararam para se questionar o que é o mundo todo. Não para se questionar o que vem escrito nas manchetes. Ah, faltam lugares no necrotério. Você pensa, nossa senhora, é uma montanha de corpos, meu Deus. Não, é porque por uma orientação da OMS, se você tiver alguma suspeita daquele corpo ter coronavírus, é recomendado que não vá para o legista e tudo mais, então acaba não liberando. Então por isso que estão acumulando, não porque está tendo muito mais mortes, mas sim porque estão sendo acumulados esses corpos. Eu vi também recente no Hospital de São Paulo, me foge o nome agora, eu vou escrever aqui embaixo. E a manchete era, está com 100% dos leitos preenchidos. Aí você pensa, caramba, velho, um hospital de renome, um hospital conhecido, ele e muitos outros estão com 100% dos leitos. Só que o que é que ninguém para raciocinar? Quantos leitos tem nesses hospitais, certo? E aí nesse em específico, ele tem 30 leitos. Ou seja, se um ônibus tivesse um acidente e quisesse internar as pessoas envolvidas no acidente nesse hospital, provavelmente os leitos já estariam lotados da mesma forma. E aí existem outras ideias prontas também que começam a ser ditas à exaustão. Temos que prolongar a curva porque senão o nosso sistema de saúde entrará em colapso. O sistema de saúde entrará em colapso. Outra frase dita à exaustão pela mídia. E será que é verdade? Será que na realidade você pode perguntar para qualquer pessoa que já tenha tido necessidade de ser atendido via SUS se ele a vida inteira não já esteve em colapso? Nunca, em momento algum, o SUS ele atendeu de forma plena todo mundo, esteve leito à vontade para o que quer que seja. Ele sempre foi um caos. Eu já fiz obra dentro do hospital que atendia o SUS e tem algumas alas que realmente fazem a gente pensar, meu Deus do céu, onde é que a gente vive? E isso foi há muitos anos atrás. Sequer se sonhava em coronavírus. E já tinham macas espalhadas pelo corredor, pessoas em cadeiras, pessoas demorando horas para serem atendidas. E você quer me dizer que agora, se a gente não prolongar a curva, que vai entrar em colapso o sistema de saúde da gente nunca funcionou. Mas aí se reproduz essa ideia exaustão até que a gente acredite que ela é verdade. A tal da escolha de Sofia sempre existiu. Acontece um acidente de carro, na hora o médico tem que decidir qual daquelas vidas ali ele vai salvar, qual tem mais chance de salvar. Se você conhece algum médico que já trabalhou numa emergência, pergunta quantas vezes, por falta de remédio, por falta de equipamento, por falta de leito, por falta de tempo até, de mão de obra, não já foi necessário fazer uma escolha naquele momento de quem que seria salvo e quem infelizmente não poderia ser. E aí começam também a criar uma nova narrativa de que existe uma economia versus a saúde. E eles não tentam explicar pra gente, da forma como eu expliquei nos outros dois vídeos, que não, que as duas coisas são correlacionadas. Se você acaba com a economia para você preservar a saúde, você vai acabar com a saúde. Se você não preserva a saúde visando a economia, você não tem economia, porque você não tem pessoas produzindo. Então são duas disciplinas que elas caminham juntas. E o governo federal ele tem tentado e tem falado isso à exaustão. Só que você imagina, você tem uma pessoa que tenta falar as coisas e você tem diversos veículos que estão ali reproduzindo outras coisas à exaustão. Eu vejo isso por mim, porque eu faço um vídeo por semana aqui de 10 a 20 minutos no máximo e eu estou lutando contra as informações que são espalhadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, por diversos veículos diferentes. Então é muito mais difícil que você acredite numa coisa que eu estou te passando do que numa coisa que você ouve a exaustão, porque às vezes você não tem acesso àquela mídia, você não consome aquela mídia, mas as pessoas no seu entorno estão consumindo e reproduzindo aquelas mesmas frases. Vale lembrar que um dia o nazismo também já foi legítimo. E como é que eles conseguiram isso? Via propaganda, via mídia. Você fala uma ideia, você reproduz uma ideia de uma determinada forma e de uma repetição tão grande que aquilo entra na cabeça da pessoa, entra no imaginário e aquela ideia ela passa a se tornar uma realidade. Entendeu? Então realmente a publicidade, a propaganda é a alma do negócio. Então existe uma propaganda muito grande para se promover essa histeria. E aí a gente pode pensar, pô, mas o que a mídia está ganhando com isso, né? Então, desde que entrou o novo governo, a mídia tem perdido muito. A gente viu um movimento aí da Globo e da Bandeirantes se aproximando do canal televisivo da mídia chinesa, da mídia estatal, ou seja, da mídia comunista, que só passa informação que o presidente quer que passe para a população. Esse canal tem parceria com Globo e Bandeirantes. Mesmo a Globo e Bandeirantes que deve fortunas para o Estado, principalmente a Globo, que tem dívida bilionária entre a federação e os estados,
e que tem deixado de arrecadar, não só porque tem caído sua audiência, já que a cabeça do brasileiro está mudando e não está gostando mais tanto assim dessa programação, como também não tem mais ganho a quantidade de verba que ganhava do governo. A Globo um dia já ganhou 80% da verba direcionada para propaganda, que era muito mais do que é hoje, e tinha 40% da audiência. Então hoje, com 40% da audiência, ela recebe 40% da verba, que já é muito menor. Então você imagina, você tem redes de televisão, você tem mídias desesperadas pelo faz-me rir, só que via Estado ela não está conseguindo essa grana. Então o que é que ela faz? Ela vai se aliar ao diabo, ela vai se aliar ao que há de pior para poder conseguir o faz-me rir dela. Não importa quem vai prejudicar com isso. Então, o primeiro ponto que me preocupa muito e que eu acho que a gente tem que ter muita atenção é com a mídia.